Bom, vou falar aqui rapidinho, então, sobre esse livro maravilhoso, Persépolis. Foi um livro, basicamente, que comecei aí esse ano, dei uma atrasadinha, assim, um pouco na leitura, e agora com o Big Brother vai ser difícil, ainda mais com a Linda Quebrada lá. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Como é o primeiro livro que eu estou trazendo para o canal, e lembrando, não é uma resenha, eu vou aqui mais transcrever, né? Trazer assim para o meu imaginário, para as minhas sensações, e dizer se eu acho legal recomendar para os outros ou não. É, eu esqueci de anotar os trechos que eu gostei. Então, um pouquinho antes de eu começar a gravar o vídeo, eu já terminei esse livro faz umas 2 semanas, eu tentei lembrar que tentei procurar para ver se eu conseguia falar melhor de alguns trechos que me marcaram, mas não encontrei, não vou gastar tempo com isso agora e vamos lá. Bom, esse livro aqui da Marjane Satrapi vai contar a história da Marjane. É um livro em quadrinhos, tá? Preto e branco, muito gostoso de ler, muito simples, assim, mas até com um tom irônico, com um tom engraçado no meio de uma desgraça, e de uma forma muito leve, assim. Esse livro ele começa contando a história dela na infância, quando acabou o período, né, do ditador ali, Shah, e ela vai explicar muito bem, ela vai te introduzir naquele espaço histórico, te explicar um pouquinho sobre a geografia daquele local. Então, é legal porque não é algo que a gente está tão acostumado a saber e procurar. É algo também que a gente esquece muito fácil, eu mesma esqueci muito fácil aqui um pouco da história. Teria que dar um Google aqui no Wikipedia para poder me situar de novo. Mas é muito importante essa introdução histórica dela, porque vai contar esse período de quando ela é obrigada a usar o véu islâmico por conta da Revolução Islâmica. E é interessante porque ela vem de uma família muito mais moderna e ocidental, que estuda muito sobre política, que questiona muito a política local deles. E, e a gente vê isso na parte da infância dela, porque ela conversa com Deus durante a noite, só que esse Deus é um Deus meio Marques, assim, sabe? Barbudão e tal. E é muito interessante esse Deus Marques aí, é um personagem bem importante na infância dela, ao meu ver. Me diverti muito vendo essas cenas, e dela, inclusive, tendo essas brigas com Deus, porque ela começa a entender a realidade, né? Então, o livro é dividido em 3 partes. Lá fora ele é dividido separadamente, mas aqui a gente tem esse volume único. E essa primeira parte, muito mais da infância, acho que foi a parte mais gostosa para mim. Foi muito legal ver a criança tentando entender o que estava acontecendo na questão política de lá. Porque algumas coisas é muito fácil, né, para uma criança. E também a vontade dela de realmente estar ali participando, de ir às manifestações e de começar a ficar bem pé da vida que algumas pessoas começaram a se render, né? Mas depois ela vai entendendo por quê. Então, nessas 3 fases também eu diria que a gente tem 3 fases de solidão na vida dela. Então a gente tem a fase de solidão na infância, a gente tem a fase. Porque ela é muito diferente, né, dos amigos dela. Ela tá sempre questionando e se sente mal de não saber muitas coisas, então ela se cobra muito. Ela começa a ler muitos livros sobre política. Depois, por conta de todo esse comportamento dela, os pais dela veem que ela não teria muito espaço ali, nem muita possibilidade, inclusive correr riscos de vida, e mandam ela para Viena. E assim, aqui a gente tem claro que a família dela é uma família rica, e isso é. Inclusive, o livro mostra muito isso até no começo, quando ela se depara que a empregada é e não é da família dela, sabe? E que não come na mesma mesa que ela, enfim. É, E apesar dessa família ser rica, é uma família que sofre muito, né? Ela vai pra Europa e tem uma vida tipo de pobre, assim. Não tem um quarto dela, não tem um canto dela.
ela também se sente muito sozinha, fica muito insegura, e tem essa segunda fase da solidão da vida dela. Ela também se depara com algo que ela não conhecia antes, que era xenofobia. Uma xenofobia bem da pesada, assim. E, claro, talvez assim, não seria mesmo xenofobia e racismo, né? Uma pessoa preta, né, sofreria, mas é de uma outra forma que a gente vai encontrando aqui, sabe? É, não vou detalhar muito para não perder também muito a graça, né? E depois, quando ela volta para o país dela, para os pais, já numa fase adulta, ela também experimenta mais um tipo de solidão. Vocês vão reparar bastante lendo isso. É, é muito interessante ver a frustração dela com os relacionamentos, tanto familiares quanto amorosos, de amigos. Um ponto que eu queria trazer aqui para a gente conversar, que eu achei incrível, é que quando ela era jovem, ainda no Irã, ela tinha muito o ideal do punk, assim. Então ela tinha um cartaz no quarto dela com punks. E porque ela via nos punks o quê? Aquela coisa tipo, nós não vamos nos deixar. A gente não vai deitar aí pra política, a gente não. A gente vai ser contra esses ditadores. E vamos à guerra, isso, ela via isso como muito ativo. E quando ela foi para Viena, ela conheceu de fato os punks e viram que, na verdade, os punks eles só estavam só bebendo ali durante a noite, fumando um. E sim, eles conversavam muito sobre revolução, mas ela não via a revolução de uma forma tão ativa como a família dela e os parentes dela tentaram no Irã. E ela se decepciona com aquilo. Então é muito interessante, claro, né? Existem muitas formas da gente ter uma posição ali, política e tudo mais, mas tem essa mudança dela e ela se decepciona com esse movimento punk. É bem interessante você reparar nessas partes do livro. E depois quando ela volta para casa dela, ela rasga os pôsteres e tudo mais. É bem, bem legal. Tem uma parte aqui também do tio dela que acaba sofrendo. Não vou falar muito porque, tá? Mas ele acaba precisando do hospital e, e dentro do hospital, ele não conseguiria fazer a cirurgia que ele precisava lá. Ele precisaria ir para um outro país. Só que ele não conseguia permissão, porque quem era o diretor desse hospital não era mais uma pessoa especializada ali. Era apenas uma pessoa qualquer que, tipo, super apoiou essa Revolução Islâmica e conseguiu um bom cargo. É bem interessante, você vai observando isso. Enfim, um ponto aqui que eu gostei muito, que era mais pro final, eu queria muito poder encontrar. Eu tentei aqui antes de começar o vídeo. Eu não encontrei. Mas é um trecho que ela fala sobre como antes dela ir para Viena, as mulheres elas realmente se questionavam de não poder fazer as coisas que elas conseguiam fazer antes. É, E quando ela volta do Irã, ela vê que houve muita aceitação dessas mulheres, sabe? A aceitação de não terem mais a sua liberdade e que existe um porquê para isso. Da mesma forma que as pessoas aceitavam de uma forma muito mais fácil que os filhos fossem para a guerra e morressem para a guerra e fossem em Marte, sabe? É, E aí você se questiona muito isso, porque te deixa muito pé da vida que as pessoas começam a aceitar e se render e começam a ver uma beleza nisso, né? Tipo, nossa, meu filho foi pra guerra e ele morreu. Nossa, ele honrou a família ou algo assim, sabe? E aí você entende que não tem outra opção, não tem outra opção para lidar com isso. Tem um trecho também que mostra como uma pessoa que sofreu na guerra, que foi pro fronte da guerra, essa pessoa faz piada sobre pessoas que morrem na guerra. Talvez porque essa seja a única forma dessa pessoa conseguir lidar com toda essa confusão na mente dela. E porque se não tem um porquê, né, das coisas acontecerem, então essa pessoa morreu em vão. Enfim, muito legal como o livro inteiro você vai sempre voltando a essa questão de que
aquela região historicamente sempre esteve em guerra e qual é a relação do Ocidente, né, da América, com incentivo de guerra naquela região. E esse incentivo baseado nos interesses, né, de petróleo. Enfim, não vou falar muito aqui mais para não estragar. Também pelo fato de eu não ter anotado as coisas que eu queria falar. Mas o que eu quero dizer é que esse livro é muito gostoso. Eu queria ler mais dele. Eu queria muito que tivesse mais volumes. Quero assistir depois o filme, né? Que também é um desenho dirigido pela Marjane. Tem algumas entrevistas da Marjane que eu já vi que tem no YouTube. Quero dar uma olhada depois com calma. E assim, eu recomendo muito, gente. É extremamente necessário e muito, muito, muito gostoso de ser lido, viu? Espero que você adote esse livro aí para sua leitura desse ano, tá?